Olá, irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com vocês, meus amados? Mais uma vez aqui para te trazer um conhecimento novo das Escrituras e trazer uma edificação para você. Amém, meu querido irmão? Uma construção da Palavra de Deus. Irmãos, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a estátua de Nabucodonosor, né? A estátua de Daniel 3, porque no nosso último vídeo, né? A gente falou um pouco sobre Daniel 2 e eu queria dar prosseguimento aí ao estudo de Daniel capítulo 2 e a gente vai falar um pouco também de Daniel capítulo 3 nesse vídeo. Amém, meu querido irmão? Então eu já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like e... Irmãos, esse estudo que eu fiz aqui, esse PowerPoint, né, esse trabalho que vocês estão vendo aqui, eu fiz ele com um irmão, tá? Um irmão preparou pra mim, eu queria dar essa moral pra ele. O irmão Anderson Medeiros, tá? Do canal Tabernáculo Sagrado. Ele me ajudou nesse PowerPoint aqui. Eu agradeço a ele, né? Se ele estiver assistindo esse estudo. Muito obrigado por ter feito esse PowerPoint aí pra mim novamente, né? Eu já agradeci a ele. Mas agora em vídeo gostaria de estar agradecendo. Muito obrigado, tá bom? Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo, tá, irmãos? Entrem lá no canal dele, super recomendo, é parceiro do canal. Pode acessar lá os vídeos dele que eu recomendo demais, tá bom? Já aproveita e se inscreve lá no canal dele também. Amém, meu querido irmão? Então, a gente já vai começar esse estudo, tá, meu querido irmão? A gente vai falar um pouco dos tópicos agora, né? A gente vai fazer primeiro um comparativo de Daniel 2 com Daniel 3, né? Você nem precisa assistir Daniel 2, né? Eu vou dar um resumo. Se você quiser assistir o vídeo de Daniel 2, link na descrição aí também, tá? E eu vou dar uma recapitulada, né, para os irmãos que assistiram o vídeo e não se lembram direito, né? Faz tempo que eu não fiz esse vídeo. Eu vou dar uma recapitulada para vocês entenderem sobre Daniel 3, tá? Você precisa entender Daniel 2 para você entender Daniel 3. Amém, meu querido irmão? Decreto de adoração à imagem, a gente vai ver que Nabucodonosor ele vai fazer uma imagem, né, para ele. Vocês vão entender depois. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram a imagem, né? A gente vê isso. Sadraque, Mesaque e Abednego só adoram somente a Deus. E o quarto homem livra Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, se vocês perceberem uns barulhos, não dá para tirar esses barulhos, tudo bem? No vídeo. A gente vai fazendo aí com barulho mesmo. Os irmãos foquem na minha voz, tudo bem? Então a gente vai ver que vai ter o quarto homem, a gente vai ver que vai ter a adoração somente a Deus. E aí, a Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoram a imagem de Nabucodonosor. Vamos entender melhor sobre isso? Vamos sim, irmão. Então, vamos lá. Eu vou colocar a câmera aqui um pouquinho mais pro lado. Ok. Vamos começar então. Comparativo de Daniel 2 com Daniel capítulo 3. Amém, meu querido irmão? Então vamos lá. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E em seu sonho, ele sonhou com uma grande estátua com a seguinte descrição. Aí a gente vai voltar lá para Daniel 2 para a gente entender sobre essa estátua. A cabeça era de ouro fino, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, em parte de ferro e em parte de barro, né? Então a gente vê que aqui a gente tem 5 reinos, né? Sendo ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro, né? E eu não vou falar disso nesse vídeo, tá, irmãos? Porque senão vai ficar muito longo, já é 3 minutos de vídeo. Mas o que eu posso falar pra vocês aqui é que assistam o vídeo que eu vou deixar o link na descrição. E eu vou falar pra vocês, irmãos, somente os reinos de cada metal precioso. O ouro é Babilônia, a gente viu isso lá no estudo, eu falei muito bem sobre isso lá. O peito e os braços os medos e os persas, né? A gente tem 2 braços, então 2 braços, 2 reinos divididos, medos e persas. A parte de bronze é Grécia, tá, irmãos? É o reino da Grécia, né? Que veio depois do Império Persa, né? E dominou sobre toda a terra. As pernas de ferro, a gente vê que é Roma, né? O ferro é tudo esmiuça e é tudo debulha, né? Então, depois do reino da Grécia vem a Roma, tá? Reino italiano. E aquele reino que é em parte de barro, em parte de ferro, ele ainda não veio, tá, irmãos? Esse reino ainda não veio.
É um reino que está para vir. A gente já vai ter um deslumbre logo logo desse reino aí que vai tá chegando, né? O último reino, o quinto reino da estátua, né? O reino dos dedos, que são 10 dedos, 10 reinos, né? Divididos, 10 chifres, né? Ligando com Daniel 7. E a gente vê que o quarto animal e os dedos estão completamente ligados, tá, irmãos? Eu não vou entrar em detalhes, porque o estudo não é esse, amém, irmãos? Mas eu queria dar um vislumbre para vocês nesse estudo, amém? Em Daniel 2, do 38 ao 40, o profeta Daniel revelou ao rei Nabucodonosor que o seu reino era a cabeça de ouro, como eu falei antes. Porém, de outros reinos se levantariam outro após o seu, e teriam o domínio sobre a terra. Então percebam, o reino de Nabucodonosor, ele iria passar. Ele não seria eterno, mas ele passaria para um outro reino que seria maior do que o dele, né? Então é um reino maior que o outro, mais forte que o outro, vai melhorando a cada passo que tem ao tempo, né? O rei Nabucodonosor, refletindo a respeito, então mandou que seja construída uma estátua de ouro, simbolizando que seu reino jamais passaria e seria para sempre, né? Então Nabucodonosor, ele entendeu a visão, ele entendeu a profecia e ele sentiu no seu coração aquela vontade de reinar para sempre, aquela vontade de ser como Deus, né? Então ele montou uma estátua de ouro, ele construiu uma estátua de ouro e não queria que seu reino jamais passasse. Mesmo ele morrendo, ele seria adorado por aquela estátua, né? Ele seria um rei completo, né? Ele não seria somente a cabeça, mas seria todo o corpo, né? Ele queria que a adoração fosse para ele sempre, né? Para todos sempre. Mas a gente vai ter um vislumbre disso, irmãos. Logo, logo a gente vai dar uma lidinha nos próximos textos. Vamos dar uma olhada? Então aqui a gente tem uma comparação das duas estátuas, né? A estátua de Daniel 2, né? Mostrando justamente aquilo que eu falei dos 5 reinos, né? Do ouro, da prata, do bronze, do ferro e do barro, né? Império Babilônico, Império Medo-Persa, né? 2 braços. Império Grego, Império Romano, separação depois da queda, né? E logo após o reino de barro e de ferro, vem o reino de Deus, né? Porque aquela pedra que bate no pé da estátua, ela se torna num grande monte. Você pode ler isso em Isaías 2 também, em Miqueias 4, que você vai entender que esse santo monte é o reino de Deus. Amém, meus queridos irmãos? E aí do outro lado a gente tem a estátua de Daniel 3, né? Com aquele vislumbre de Nabucodonosor entendendo a visão, entendendo a profecia, e ele fazendo uma estátua toda de ouro, simbolizando que o reino dele jamais passaria. Amém, meu querido irmão? Que ele queria adoração para sempre. Então, a gente vai começar aqui Daniel 3 a partir de agora, tá, meu querido irmão? Decreto de adoração à imagem, o nosso segundo tópico. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltileiro, da gata de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Então perceba, Nabucodonosor, ele queria adoração. Ele queria que seu nome seja para todo sempre, né, como o nome de Cristo. Ele queria ter um nome desse, né? Ele achou um jeito e ele quis montar uma estátua só dele, toda de ouro, juntando a profecia e a sua adoração a ele mesmo, né? E perceba que todos da província de Babilônia foram para a presença do rei na cidade de Dura, né? Para adorar aquela imagem, porque o povo, ele é cego, né? O povo não tem a revelação de Espírito, ainda mais naquela época que não tinha nem Antigo Testamento, né, irmãos? Então era muito enganado e os povos foram lá adorar a imagem que ele levantou, né? Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, né? Então a gente vê aqui, irmãos, que tinha uma punição se você não fosse adorar a imagem, né? Era obrigatório. Se você não ia adorar a imagem, você vai ser jogado na fornalha de fogo ardente, né? Porque só eu tenho que ser adorado. Nabucodonosor se dizia assim. Ele se fazia de próprio Deus para o povo dele, né? E isso é muito perigoso, né? Vamos para o próximo slide. Sadraque, Mesaque e Abidnego não adoram a imagem. Daniel 3, do 12 ao 13. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Estes homens, ó rei Nabucodonosor, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Então perceba, esses homens que estavam falando para Nabucodonosor, eles não sabiam que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos do Senhor, e eles não se curvaram à imagem. Todo mundo, perceba nessa imagem, todo mundo curvado, mas eles estavam de pé diante daquela imagem que Nabucodonosor fez. Eles estavam adorando a Deus em espírito e em verdade, né? Eles tinham a revelação do Espírito de Deus. E esse homem, ele falou que eles não adoram os seus deuses porque Nabucodonosor ainda não servia a Deus. Ele não conhecia o Senhor Jesus, ele ainda não conhecia sobre esse quarto homem que a gente vai ver aí logo daqui a pouco. Amém, meu querido irmão? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram estes homens à perante do rei, né? Então a gente vai ver, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego adoram somente ao Pai e ao Filho. Daniel 3, do 17 ao 19. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então perceba, quando Sadraque ou Mesaque ou Abidnego estavam falando nesse momento, eles estavam falando que se eles fossem jogados na fornalha de fogo ardente, Deus mesmo assim os livraria, né? E continuando, se não fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, excelente, nem adoramos a sua imagem, excelentíssimo, de ouro que levantaste. Então perceba, Nabucodonosor, ele queria que eles adorassem a imagem, ele deu até mais uma chance para eles fazerem isso, mas eles falaram logo na cara de Nabucodonosor: a gente não adora seus deuses e a gente não vai adorar a sua imagem que você levantou, porque nós temos somente um único Deus, né? Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, ele foi contra Sadraque, Mesaque e Abidnego e ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais, né? Ele queria acabar com eles, né? Ele não queria que sobrasse nem uma pífara, né? Do corpo deles, né? Aí a gente vai ver no nosso último slide aqui que esse quarto homem, né? Que eu vou falar no final quem é esse quarto homem. Ele livra Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Da fornalha de fogo. E vai ter uma revelação muito grande nessa profecia. Vamos ler? Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro daquele fogo e eles caíram, né? E olha só, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Ele perguntou, né? Ele perguntou, a gente não lançou somente 3? E o rei respondeu, é verdade. Então ele disse, eu porém vejo 4 homens, tá? 4 homens que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus, né? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, que estava muito quente, e falou a Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Então perceba, meu querido irmão, que eles disseram lá no passado que Deus os livraria, né? Eu até queria frisar isso de novo. Lembra que eles disseram, o nosso Deus vai nos livrar da sua mão, ó rei. E realmente houve um livramento ali. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque eles creram. Eles só adoraram a Deus naquele momento. Eles tiveram fé que eles seriam salvos e seriam livrados, né, daquela prova, sendo provados no fogo ao mesmo tempo, e que Deus estaria com eles, né? E perceba que isso realmente aconteceu. Esse quarto homem, ele surge na fornalha de fogo a partir do momento que eles são lançados e salva eles e abre os braços, né, numa posição de adoração, né? E mostra que ele é todo poderoso, glorioso, honroso e para sempre. Então perceba que Jesus, que é aquela rocha que bate no pé da estátua de Daniel 2, ele é o mesmo homem que surge como quarto homem na fornalha de fogo ardente. E o que isso significa, irmãos? Que mesmo Nabucodonosor querendo fazer uma imagem para si mesmo e querendo adoração até
o final dos tempos, né? Ele não conseguiu isso. Mesmo ele fazendo isso, nada disso adiantaria, que a pedra ia bater no pé de qualquer jeito e seria despedaçado tudo, né? Porque o reino de Cristo, ele vem para mudar o mundo e vem para trazer justiça eterna. Amém, meu querido irmão? Então, foi esse o vídeo, tá? Gostaria de te agradecer por ter assistido esse estudo aqui até o final. Eu gostaria de pedir novamente, tá, meu querido irmão? Entra no canal Tabernáculo Sagrado do irmão Anderson. Ele tá fazendo alguns trabalhos pra mim, né, no PowerPoint. E esse é mais um dos trabalhos que ele vem fazendo aí pra mim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então é isso, tá? Fiquem na paz de Cristo e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Compartilhem esse vídeo também nas suas redes sociais. Fiquem na paz.